Bora, galerinha linda desse meu Brasil imenso! Apertem os cintos. Vamos falar sobre ASG, que é aquele assunto que tá todo mundo desesperado. Meu Deus, vai cair na minha prova e eu não sei bulhufas. Mas eu tô aqui para resolver essa parada. O que é ASG? Marcelo, isso pode cair em qual prova? Todas. CPA 10, 20, CEA, CNPI, CFP, CGA. Vamos lá, é um conceito muito importante. O que é ASG, Marcelo? O investimento ASG, também conhecido como ESG, você pode ver por aí das duas formas, e as duas estão corretas. ASG é a sigla abrasileirada e ESG é a sigla que foi criada originalmente, porque é um conceito que vem de fora, tá bom? Aqui é uma versão abrasileirada, mas as duas são a mesma coisa. Investimento ASG é aquele investimento que a empresa possui uma preocupação maior com os seguintes conceitos: com a questão ambiental, com a questão social e com a questão de governança. O que é governança, Marcelo? Com a questão da gestão da empresa. É daí que sai o ASG. São empresas que estão preocupadíssimas, têm uma preocupação maior com esses três pilares: com a questão ambiental, com a questão social e com a questão de governança. Por que, Marcelo, que as empresas têm essa preocupação? É porque elas amam o meio ambiente? Pode até ser que amem, tá? Mas o foco maior é o quê? Eu vou citar alguns exemplos aqui, fique completamente tranquilo e tranquila. Mas uma empresa, ela percebeu que se ela não estiver preocupada com a questão ambiental, por exemplo, ela pode se envolver em um grande escândalo, ter a imagem dela manchada e fazer com que os investidores fujam dela. Quem não lembra aí do escândalo envolvendo a Vale, a mineradora Vale? Passou em tudo quanto é jornal. Famílias morreram, perderam casas, contaminou o ambiente, o meio ambiente. E aí, as ações da Vale caíram, que foi uma beleza nos dias seguintes. Então a empresa pensou, cara, eu tenho que me preocupar mais com o meio ambiente. Senão, a imagem da minha empresa fica comprometida. Os investidores somem. Eu perco credibilidade no mercado. Tá? E o investidor também, por conta desses escândalos, passou a ficar mais preocupado com isso. Eu vou lá, quero investir, comprar ações de uma empresa, e a empresa toda hora se envolve em um escândalo lá de poluição do meio ambiente. Por conta dessa poluição, pessoas perderam a vida. Eu vou querer pôr meu dinheiro nisso? Coloco 100 mil reais, aí acontece um escândalo, as ações despencam e os meus 100 mil reais viram 20 mil. Eu vou querer correr esse risco? Não. Então, o próprio investidor também sacou. Eu vou investir agora em empresas que não vão fazer eu perder dinheiro amanhã por um relaxo, por um descuido. Eu vou procurar investir em empresas que tenham uma preocupação maior com a questão ambiental, com a questão social e com a questão de governança. Eu vou citar alguns exemplos aqui para mostrar isso na prática para vocês. Mas o que eu quero que você saiba desde agora é que investimento ASG é aquele investimento que a empresa tem uma preocupação maior com essas questões, com a questão ambiental, social e de governança, porque isso atrai investidores. Além de livrar ela de multas milionárias também. A Vale tomou uma multa para lá de milionária. Se não me engano, foram 250 milhões de multa. Vamos lá. Outros termos, além do ASG, você pode encontrar sendo utilizados por aí, tá? Outros termos podem ser utilizados e que referem-se à mesma modalidade de investimento. Pode ser que você, num site de economia, não veja o conceito ASG ou ESG. Pode ser que você veja escrito assim, ó, investimento responsável. O que é investimento responsável? É o ASG, é o ESG. É aquela empresa que tem uma preocupação maior com a questão ambiental, social e de governança. Investimento sustentável, você pode ver dessa forma, e é a mesma coisa. Empresas preocupadas com a sustentabilidade do planeta. Investimento de impacto social, ou seja, é a mesma coisa, só que com conceitos sinônimos, ok? Vamos lá. Você pode encontrar, referindo-se a essa modalidade de investimento, como investimento ético, títulos verdes, conhecidos lá fora como os famosos Green Bonds, entre outros títulos, mas é tudo a mesma coisa. Agora eu vou citar para você um exemplo de uma empresa de um caso, melhor dizendo, que feriu o aspecto ambiental, que feriu o aspecto social e que feriu o aspecto de governança. Apertem os cintos. Bora lá. Bora lá, galera! Vamos citar aqui
um exemplo de um escândalo que feriu principalmente qual questão do ASG? A questão ambiental. Olha só essa notícia que eu trago para vocês. Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, Minas Gerais. De quando que é essa notícia? Do dia que ela aconteceu, ora bolas. 25 de janeiro de 2019. Mar de lama avançou sobre a área administrativa da empresa e casas da área rural da cidade. Isso aqui, galera, o que aconteceu? A Vale, vamos citar como um acidente, tá? Não posso falar mais do que isso. Até porque eu não teria provas, mas vamos lá. Um acidente lá na manutenção das barragens da Vale aconteceu. A Vale, gente, ela tem que manter algumas barragens para manter preso todos os dejetos, todas as sujeiras lá do minério de ferro, tá? Tem que manter tudo aquilo, porque aquilo faz mal para o meio ambiente. E aí aquela barragem foi rompida. Então o mar de lama começou a povoar, a destruir a cidade, tá? Contaminando o solo. E aí derrubou casas, matou pessoas e também fizeram com que diversas pessoas ficassem desaparecidas, tá bom? Quando esse escândalo aconteceu, as ações da Vale despencaram no mercado. Despencaram mesmo. Tá? E a Vale, com esse escândalo, feriu qual ponto do ASG? A questão ambiental. Só que olha que engraçado entre aspas. Esse escândalo, ele automaticamente causou impacto no A, no S e no G. Ele feriu os três princípios. Por quê? Lembra quando a lama contaminada começou a destruir a cidade, derrubando casas, matando pessoas? Feriu a questão A, do ambiental. Certo. Só que, olha só, lembra que eu falei que teve morte de pessoas, casas derrubadas, pessoas desaparecidas? Você enxerga que isso também causou um dano, um prejuízo à sociedade no modo geral? Feriu o quê? O princípio do S, do social. Bom? E você enxerga que, por isso ter acontecido, houve uma ineficiência na governança, ou seja, na gestão da empresa? Porque se tivesse uma gestão mais eficiente, isso talvez não tivesse acontecido? Então, esse escândalo, o que feriu de forma mais grave foi a questão ambiental, mas automaticamente feriu os três pilares, o A, S, G. Tá bom? Agora vamos a uma outra notícia que vai impactar mais seriamente, só que agora é no social, é no S. Olha só um exemplo sobre a questão social. Se liga nessa notícia aqui, ó. Escravidão é flagrada em oficina de costura ligada à Marisa. Marisa, gente, é a Lojas Marisa, tá? Não é a Marisa que você conhece, sua amiguinha, não. É a Lojas Marisa, tá bom? Olha só, essa notícia é uma notícia antiga, mas vira e mexe aparecem notícias parecidas. É de 2010. Etapas do processo, desde o aliciamento até as lojas do Magazine, foram apuradas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, que aplicou 43 autos de infração com passivo de R$ 633,6 mil. O que acontece? Vamos lá. As empresas passaram a se preocupar mais com todo o processo produtivo dela. Às vezes, muitas das vezes, a Lojas Marisa não sabia, mas as roupas que ela estava vendendo lá na loja eram produzidas por oficinas de costura que usavam trabalho escravo. Lojas Marisa foram punidas, as ações também despencaram na época. Então, onde que feriu mais gravemente? Na questão social. Causou um dano à sociedade, onde tiveram pessoas trabalhando sob o regime de escravidão. Isso é bom para a sociedade em pleno século XXI? Claro que não. Então, você enxerga que quando uma notícia como essa surge, isso, além do dano à sociedade, prejudica a imagem da empresa, fazendo com que ela perca investidores? Por isso que as empresas passaram a se preocupar com o ASG, com questão ambiental, social e com a questão de governança, que é o nosso próximo assunto. Agora eu vou citar para você um exemplo, só que um exemplo eu posso dizer que positivo. Um exemplo sobre a questão de governança. O que é governança, Marcelo? Gestão da empresa. Olha só. Olha essa notícia. Essa sim é uma notícia fresca aqui de 2022. O poder da cantora Anitta dentro do Nubank. Membro do Conselho de Administração do Banco Digital, Anitta já deu pitacos que mudaram o rumo da empresa. Deixa eu te explicar o que é isso. O que é um conselho de administração? Que toda empresa deve ter um. Um conselho de administração, galera, é um grupo de pessoas que se reúnem para dar o quê?
Conselhos. Para quê? Para melhorar cada vez mais o rumo da empresa. Só que antigamente, o conselho de administração das empresas eram compostos apenas por executivos, que só pensavam em lucro, não pensavam no cliente, não pensavam no acionista pequeno, no acionista minoritário. Daí, o que o Nubank teve como sacada genial na época? Olha, vamos convidar para o nosso conselho de administração a cantora Anitta. Porque querendo você ou não, gostando dela ou não, a Anitta é uma grande representante do público jovem, que é o maior público do Nubank. Pessoas de 18 a 40 anos de idade. É o maior público do Nubank. Quando o Nubank fala que, olha, o nosso conselho de administração, ele ouve os nossos clientes, colocando a Anitta como membro, ele mostra isso. Tá? Porque a Anitta vai lá numa reunião do conselho, ela vai levar algumas ideias que vão agradar o público dela. Ela sabe o que o público jovem quer. Então ela pode falar, olha, executivos, eu acho que o meu público, o público jovem, gostaria de tal, tal, tal e tal coisa para que o Nubank fizesse. Aí o conselho fala, olha, Anitta, que coisa da hora, vamos colocar isso em prática. Então, quando a empresa ela mostra que o conselho de administração dela não está preocupado só com lucro, mas está preocupado em ouvir os acionistas minoritários e também os clientes da empresa, ela está mostrando uma preocupação maior na questão de governança, na questão de gestão. Tá bom? Nada de ter apenas só aqueles executivos que não sabem nada do público jovem. E a nossa empresa, o maior público é o público jovem. Não, vamos trazer representantes de todas as áreas, representantes dos nossos clientes também. Tá bom? Então, citei para você um exemplo ligado à questão ambiental, mostrei para você um exemplo ligado à questão social, tá bom? E mostrei para você um exemplo ligado à questão de governança, à questão de gestão, ASG. Empresas que não demonstram uma preocupação maior com esses 3 pilares podem não ter mais o interesse dos investidores. Sacou? Viu como é super simples? Daqui a pouco eu prometo que vou trazer questões aqui de prova para que nós comentemos. Olha que português bem coloquial, comentemos. É isso aí. Vamos lá. Meninos, vamos citar aqui alguns conceitos relacionados a cada fator do ASG. Eu vou falar para vocês aqui o que uma empresa pode fazer para dizer que ela está preocupada com a questão ambiental, o que uma empresa pode fazer para dizer que está preocupada com a questão social e o que uma empresa pode fazer para mostrar que está preocupada com a questão de governança, com a questão de gestão. O que ela pode fazer para dizer que está preocupada com a questão ambiental? Marcelo, a empresa, o que ela está fazendo com o uso de recursos naturais? É uma empresa que produz papel. Papel, para quem não sabe, vem da madeira. E aí, essa empresa está fazendo reflorestamento para não acabar com as árvores do planeta? Se ela tem uma política centrada na utilização de recursos naturais, ela está preocupada com a questão ambiental. Joia? A emissão de carbono. Hoje em dia, gente, o carbono, né, é um componente que gera muito dano ao meio ambiente. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas em reduzir a emissão de carbono. Ei, empresa, o que você está fazendo para reduzir a emissão de carbono? Então, se ela tem uma política específica para isso, ela está preocupada com a questão ambiental. Agora, o que a empresa está fazendo com a eficiência energética? Ela está usando energias de fontes não poluentes? Se ela tem uma política específica para isso, ela está preocupada com a questão ambiental. Tá bom? E na questão de poluição, ela está fazendo alguma coisa específica para diminuir a poluição que ela causa no meio ambiente? Se ela está fazendo isso, ela está preocupada com a questão ambiental. E com a questão de tecnologia limpa também. Tudo linkado à questão ambiental. E eu acabo de causar uma poluição visual aqui. Eu estou falando de poluição e eu fiz um monte de garrancho. Me perdoem por isso. Tá bom? Agora, o que a empresa pode fazer relacionado ao social? Vamos lá. Essa empresa, ela possui políticas de relações de trabalho honestas? Tem trabalho escravo ligado em qualquer processo da empresa? Não, aqui a gente fiscaliza bem isso, tá? Não tem, porque isso, trabalho escravo, isso gera um dano à sociedade. Todos os nossos funcionários são devidamente registrados, com seus direitos pagos em dia, porque nós temos uma preocupação na questão social. Política de inclusão e diversidade, isso também está ligado à questão social. Olha só, os funcionários de vocês só tem homem trabalhando? Ou vocês também contratam mulheres? E deixa eu perguntar para você, empresa,
Você contrata gente até os 22 anos de idade, 25 anos de idade, ou você não tem preconceito? Você quer incluir todos os grupos da sociedade, tá? Se você não tem preconceito, se você contrata pessoas de diversas orientações sexuais, se você contrata pessoas do sexo masculino, feminino, de cor negra, parda, preta, branca, você está preocupada com a questão social. Os seus funcionários são devidamente treinados? Se você tem essa preocupação, você está preocupado com a questão social. A sua empresa, ela zela pelos direitos humanos, tanto com os funcionários quanto com os clientes? Se a sua empresa tem essa preocupação, ela está alinhada com a questão social. Privacidade e segurança de dados. Ei, eu posso entrar no site da sua empresa, digitar meu CPF e saber que esses dados não serão vazados? Empresa, se você faz isso, você está preocupada com a questão social. Olha eu causando mais poluição visual. Mas você vai relevar, e eu tenho certeza. Governança. O que uma empresa faz para dizer que está preocupada com a gestão, com a governança dela? O conselho, ele é totalmente independente? Marcelo, a sua empresa, o conselho é totalmente independente? Tem representante de diversas classes? Ou só tem representantes que estão preocupados apenas com a empresa? Tá bom? Isso está ligado à questão de governança. E o que a empresa pode fazer para dizer que ela está preocupada com a questão de governança? Empresa, lá no seu conselho de administração, vocês prezam pela diversidade lá na composição desse conselho? Ou tem só diretores da empresa preocupados com lucro? Só tem só homens? Homens de até 40 anos de idade, heterossexuais e brancos? Ou tem pessoas de todas as cores, orientações sexuais distintas? E também lá tem representantes de diversas classes da sociedade. Diz pra gente se o seu conselho tem diversidade. Se tiver, se você prezar por isso, é porque você está preocupada com a questão de governança. A remuneração desse conselho de administração, ela é uma remuneração justa? Ou o executivo ganha mais do que o representante dos clientes? Diz pra mim aí, empresa. Tem ética nessa sua gestão? Você tem uma ética tanto com os clientes quanto com os funcionários? Diz aí pra gente, empresa. E tem transparência nessa administração? Empresário, lá nas suas decisões, você é transparente com os acionistas e também transparente com os clientes da empresa? Se você for, é porque você está preocupadíssima com a questão de governança. E o Marcelo não está preocupado com a questão de poluição visual. Mas, mais uma vez, relevem. Tá bom, galerinha? Eu trouxe duas questões de prova muito bacanas para que nós comentemos. Vamos lá. Vamos lá. Perguntinha de prova. O termo ASG, ou ESG em inglês, se popularizou nos últimos anos e refere-se a empresas que possuem boas práticas A, B, C ou D. Gente, as empresas que estão alinhadas com o ASG são aquelas que possuem boas práticas em quais áreas? É o que diz na letra A. Com a questão ambiental, com a questão social e com a questão de governança. Tá bom? Então, o termo ESG está ligado com empresas que estão preocupadas, que possuem boas práticas nesses três pilares. A letra B está totalmente errada, porque começa bem, social e governança, isso é verdade, mesmo não estando na ordem, tá? Porém, lucro não. O ASG não tem nada a ver com lucro. É claro que se ela se preocupa com as questões ambientais, sociais e de governança, isso vai contribuir para que ela tenha mais lucro, mas não é o foco do ASG. Sacou? A letra C também está errada, porque, vamos lá, começa bem e termina mal. As empresas que estão enquadradas com a ASG têm boas práticas na questão ambiental, sim, é verdade. Na questão social também, só que na questão de novos funcionários, não. Isso aqui não tem nada a ver com a ASG. A letra D de dado também está errada, porque a empresa que está alinhada com a ASG, ela tem uma preocupação com o crescimento sustentável? Tem, né? A gente viu, né? Tem preocupação com a inclusão de grupos minoritários? Tem também. Mas não é apenas isso. Você enxerga que vai mais do que isso? Vai mais além do que isso? Por isso que a resposta certa é a nossa letra A. E agora eu vou trazer uma nova perguntinha de prova, tá bom? Se liga só. Questões ambientais, sociais e de governança, conhecidas como ASG ou ESG, são critérios de análise de investimento, utilizados por diversos investidores em todo o mundo. Sobre esse tema, analise as afirmações abaixo. Vamos lá, aqui está falando que o ASG são critérios que os investidores estão em todo mundo observando, joia. Aí ela vai te dar 3 afirmativas, afirmativa 1, 2 e 3, e a gente tem que encontrar a que está falando verdade e a que está falando besteira, tá bom?
Vamos lá, vamos ler a afirmativa 1. Uma empresa que adota práticas para a inclusão de grupos minoritários entre seus colaboradores está agindo conforme boas práticas de ESG. Isso é verdade? Sim! Uma empresa que, na hora de contratar funcionários, ela está preocupada em incluir todos os grupos minoritários, ela está preocupada com a ESG, sim, tá bom? Vamos lá, você só contrata homens? Não, aqui nós contratamos homens, mulheres, de todas as idades, de todas as orientações sexuais, de cor preta, branca, parda. Aqui nós não fazemos distinção, porque nós estamos preocupados com o ASG, com o ESG. E qual o impacto, qual área do ASG que a empresa está preocupada quando ela adota isso? Com o S de social. Vamos ler a 2. Uma empresa que adota práticas voltadas a ESG. Lembra, tá, gente? Se cair ESG ou ASG, tá certo do mesmo jeito. Vamos ler. Uma empresa que adota práticas voltadas a ESG deve, no médio prazo, ser uma empresa mais valorizada no mercado. Sim, isso é verdade, tá bom? Então, eu esqueci de frisar. A 1 tá certa e a 2 também tá certa. Porque, vamos lá, uma empresa que está preocupada com esses pilares da questão ambiental, social e de governança, isso vai fazer com que os investidores olhem ela com mais carinho na hora de investir. Tá? Então, isso não é uma afirmativa, mas pode contribuir para que a empresa se valorize no médio prazo no mercado. Isso é uma verdade. Agora vamos ler a afirmativa 3. As práticas de ESG afetam principalmente os investimentos em renda fixa. Mentira da serpente. Por quê? Porque as práticas do ESG, ou então do ASG, galera, não afetam apenas os investimentos de renda fixa. Afetam os investimentos de renda fixa e de renda variável. Das duas formas. Eu vou dar um exemplo para você. Petrobras. Petrobras, gente, é uma empresa brasileira, joia, e ela tem ativos, ela tem investimentos de renda variável, ou seja, ela tem ações lá na bolsa para você comprar, para você vender. Só que ela não tem só ativos de renda variável. Ela tem ativos de renda fixa também. Ela tem debêntures. Debêntures é renda fixa. Tá? Se você ainda não estudou isso, fique sabendo. Ela tem debêntures. Então, quando um escândalo acontece envolvendo o nome de Petrobras porque ela feriu algum princípio do ASG, isso vai impactar nos investimentos de ações, as ações dela vão cair. Isso também vai impactar lá nas debêntures. Ninguém vai querer comprar debênture de uma empresa que fere esses princípios, tá bom? Então, as práticas do ESG afetam renda variável e renda fixa. Não caia nessa mentira. Deixa eu só apagar esse lance que eu escrevi, porque eu vou colocar as alternativas aqui para que nós encontremos a certa. Está correto o que se afirma em letra A, B, C ou D? Lembra qual que eu falei para vocês que estavam certas? Só a 1, o certinho na 1, e a 2. Então, qual é a alternativa certa? Letra A. Essa é a alternativa correta. Tá bom, galerinha? Gente, não se desesperem, porque nas provas só vão cobrar conceitos. Fiquem tranquilos. Nada vai fugir disso que eu te ensinei. Nada vai fugir disso, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like esperto, tá bom? Compartilha com aquele amigo sem vergonha que só quer saber de ficar vendo live de sertanejo, só quer saber de baladinha, só quer saber de torrar grana. Chama ele para assistir, é de graça e eu fiz com todo carinho para vocês. Até a próxima.